do Senhor Jesus Cristo, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. A igreja, então, o irmão André, nesta noite, traz uma poderosa palavra do Senhor. Glória a Deus. Fala a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos da igreja para estar lendo comigo 1 Reis. Primeira Reis 3. Primeira Reis 3, versículo 13. Primeira Reis, capítulo 3, versículo 13. Aleluia. Glória a Deus. Igreja show. Não achou. 3:13 diz: E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Os irmãos podem sentar. Glória! Separei duas histórias da Bíblia que falam sobre esse versículo que eu li. E a primeira história da vida de Salomão. Salomão, ele nasceu de uma mulher em que o rei Davi traiu o seu melhor amigo, ele mandou matar. Ele mandou colocar na frente de guerra para ele morrer. E tomou essa mulher para ele. E ele sofreu consequências, muitas consequências na sua vida por causa desse pecado. Mas da maneira que ele pecou, ele também se arrependeu. E Deus perdoou o pecado dele, porque viu nele a sinceridade e o arrependimento. Porque ele se humilhou diante de Deus. Mas o filho que ele esperava, o primeiro filho que ele esperava dessa mulher, faleceu. Ainda que ele tivesse jejuado muitos dias e orado por aquela criança, Deus disse que aquela criança não ia ficar com ele e não ficou. Então, Deus prometeu um dia e disse para Davi que iria escolher um dos filhos dele para reinar no seu lugar. Que não ia tirar o trono dele para sempre, mas que ia manter. Porque um filho teria que herdar o reinado do seu pai. Assim como todo rei, quando ele falece, o seu filho, ele herda. Porém, na vida de Salomão, aconteceu o que Deus quer falar contigo nessa noite. Ele escolheu, Davi tinha muitos outros filhos, e na verdade não era Salomão que deveria ser rei. Pela ótica humana e então, que Deus disse que escolheu um, e escolheu Salomão. Quando ele escolheu Salomão, ele falou isso com Salomão num sonho. E ele disse para Salomão que ia fazer dele rei e o que ele queria. Ele disse que ele pediria para Deus naquele momento. E Deus disse que ele podia pedir qualquer coisa. E ele pensou e não escolheu alguma coisa má, mas ele disse: eu quero sabedoria para entrar e sair no meio desse tão grande povo que tu vai me colocar diante deles. Então, ele se sentiu incapaz de fazer aquilo que Deus o escolheu para fazer. E Deus te trouxe aqui hoje. Cada um de nós que entramos aqui foi por um propósito de Deus. Foi Ele que nos trouxe. Não foi pela nossa vontade, assim como não foi pela vontade de Salomão que ele foi rei. Mesmo porque não seria a vez dele. Tinha um irmão dele
eu esqueci o nome. É o... Glória a Deus. Aleluia. Deus, glória a Deus. Aleluia. Ele abre, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Esqueci o nome, mas tem o primeiro irmão dele que deveria ser rei, e ele se achou também que ia ser rei. Ele mesmo fez festa, convidou os amigos dele e foi fazer aquela festa para comemorar e para mostrar para todo o povo que ele ia ser rei. Mas ele não sabia que Deus já tinha escolhido outro. Então Deus te trouxe aqui e te escolheu. E quando Deus te escolheu, ele simplesmente falou para Davi que ia escolher, mas ele não disse quem ele escolheu. Ele não perguntou para Davi qual era a opinião de Davi. Ele não disse: Davi, qual o filho tu quer que eu escolha? Se fosse pela visão de Davi, seria esse primeiro filho que estava em ordem, porque na ordem seria ele o primeiro, seria ele então o rei. E quando Deus fala com Salomão, ele diz: o que tu vai me pedir? E quando Salomão pede sabedoria, Deus se agradou daquilo e disse: porque não me pediste a morte dos teus inimigos, porque não me pediste riqueza e nem outra coisa, eu te darei o que tu me pediu, e até aquilo que tu não me pediu, eu te darei. Eu já tenho te dado. Então, o que Deus está dizendo é que Ele quer te dar coisas que tu não imagina. Ele quer te dar aquilo que tu nem pediu, que tu nem sabe, aquilo que tu nem entende, aquilo que tu não tem. Salomão, ele se achava indigno de ser rei, ele se achava indigno de receber coisas grandes de Deus. Mas Deus, quando escolheu a Salomão, ele não foi pedir opinião de ninguém. Ele não perguntou quem estava na lista primeiro. Ele não pediu a lista para Davi, não pediu para ninguém. Quando Deus te escolheu, te chamou. Quando Deus te trouxe aqui nessa igreja, te colocou sentado aqui nesse banco, Ele não foi na minha casa pedir a minha opinião. Ele não foi lá me dizer: irmão André, o que tu acha? Eu devo chamar o irmão? Eu devo abençoar ele? Eu devo fazer alguma coisa na vida dele? Não, ele não perguntou nada. Ele simplesmente te escolheu, te trouxe. Assim como ele escolheu Salomão, ele te escolheu nessa noite, ele está te dizendo também, e quer te dar coisas muito maiores. Mas Salomão, ele se humilhou, e ele não se achou digno, ele não se colocou como rei. O seu irmão sim, achou que ele seria o rei, mas Deus escolheu Salomão. E assim ele tem escolhido também aqueles que ele trouxe nessa noite. E o que Deus quer dizer com isso? Que Ele quer te dar coisas muito maiores do que tu imagina. Coisas que tu não pensa, coisas que tu não te acha digno de receber. Salomão, se ele fosse lembrar do passado dele, ele ia dizer: não, mas o meu pai, ele pegou com a minha mãe. A minha mãe, ela adulterou com Davi. E eu fui filho desse casal. Então, eu sou amaldiçoado. Pelo meu passado, eu não tenho condições. Deus não pode me escolher, Deus não pode me chamar, Deus não pode fazer coisas grandes na minha vida, porque eu tenho um passado, porque eu lembro daquilo que eu passei antes, aquelas coisas que aconteceram no passado da minha vida. E eu não creio, eu não posso acreditar que Deus tem, mas Ele tem. Ele não pediu nem a minha, nem a tua opinião. Nem quando me escolheu, Ele não perguntou para mim se eu queria ser escolhido. Mas Ele me chamou e Ele escolheu porque é da vontade dEle. Salomão pediu sabedoria, então Deus se agrada disso e diz para ele que ia dar coisas que ele não esperava, que ele não pediu, que ele não acreditava que pudesse receber. Deus tem coisas que tu não acredita, que tu não sabe, que tu não entende e que Ele tem para te dar. Ele só quer que tu reconheça Ele como Deus. Jesus contou a história de um homem para os seus discípulos
Eu andava com ele, ele começa a contar a história de um homem que tinha 2 filhos. Então esse homem disse que ele tinha 2 filhos, ele era rico, ele tinha uma fazendas. E um dia, o mais jovem desses 2 filhos, ele resolve ir embora de casa. Ele está na casa do pai, ele está abençoado, ele tem tudo. Ele é filho do dono da casa, da fazenda. Ele é filho do rei. E o rei, ele é filho desse homem, não rei, mas desse homem que Jesus está falando. E ele tinha muitas posses. Então, um desses filhos, o mais jovem, ele olha para o pai e ele pede a sua parte na herança. Quem é hoje e recebe a parte da herança como pai vivo? Ninguém. Se eu pedir a herança do meu pai, agora ele não tem herança para me dar, mas se ele tivesse, ele diria: não, pai, porque a herança é só quando eu morrer. E é dificilmente algum pai vai se compadecer de um filho e vai dar a sua parte, que é da herança, para ele ir embora de casa. Mas é assim que a gente faz às vezes, e é assim que eu mesmo fiz mais uma vez. Eu vim, Deus me abençoou, Deus começava a me abençoar, e eu pegava aquilo que eu estava abençoado e ia embora. Só que lá fora, a bênção, ela vai se dissipando. E ela não dura para sempre, porque a casa do pão é aqui, a casa do pai é aqui. Quando a gente vai embora para a rua, as bênçãos elas vão se terminando. O dinheiro termina, os amigos vão embora. E foi assim que aconteceu na vida desse jovem. Quando ele saiu de casa, ele saiu abençoado. O dia que eu saí dessa casa, o dia que muitos aqui saíram daqui, saíram abençoados, saíram com a vida abençoada. Eles estavam cheios daquilo, das bênçãos do Pai. Então foram embora. E quando a gente vai embora, a gente imagina que a bênção não vai terminar, porque a gente está abençoado, a gente tem dinheiro, a gente tem confiança. E esse jovem estava confiante. E esse pai se compadeceu do filho, coisa que poucos fariam. Ele deu a parte dele, deu todo o dinheiro que ele pediu. E esse filho saiu, ele partiu para uma terra distante. Ele pediu a parte dele e foi embora. E esse pai deu a parte e o abençoou. Então ele saiu abençoado e partiu para longe. Quando a gente vai para longe da casa do pai, é aí que começa a acontecer as coisas ruins. Então a Bíblia diz que ele desperdiçou tudo, vivendo dissolutamente. O filho pródigo, ele saiu abençoado, ele saiu com dinheiro, ele conheceu muitos amigos, começou a fazer muitas festas, começou a se divertir, a curtir a vida dele, mas ele esqueceu que aquele dinheiro que ele tinha era do pai, e o dinheiro ele estava gastando, e quando terminasse, ele estava longe da casa do pai. Ele não tinha mais para quem pedir, ele não tinha mais como ser abençoado. Quando a gente se afasta da casa do pai, o dinheiro, a bênção e tudo aquilo que a gente recebeu do pai, a gente vai desperdiçando sem perceber. E ele só percebeu que ele tinha perdido tudo, que ele estava tão distante do pai, quando ele ficou sem nada. Me disse que ele foi perdendo tudo. Quando ele perde tudo, não foi quando ele perdeu um pouco, não foi quando ele perdeu quase tudo, mas quando não tinha absolutamente mais nada, foi que ele reconheceu que estava numa situação ruim. Deus de poder. Então começa a haver uma fome, uma grande fome. A Bíblia diz que tem uma grande fome naquele lugar onde ele estava. E aí eu me lembro de Jonas, quando Jonas fugiu da presença de Deus e entrou num barco. Deus mandou uma tempestade no barco para tirar Jonas daquele barco. E então Jonas reconheceu que era por causa dele aquele problema. Ele foi jogado no mar, e quem conhece sabe que uma baleia engoliu, e depois ele voltou para fazer o que Deus tinha mandado. Então, na vida deste jovem, eu creio que o mesmo Deus que mandou a baleia, que mandou a tormenta no meio daquele mar, ele também mandou a fome nessa cidade, para que aquele jovem pudesse reconhecer que longe do Pai, ele não ia viver muito tempo abençoado.
Então ele foi perdendo todas as suas bênçãos, foi perdendo dinheiro, perdendo os amigos, porque depois de sem dinheiro não tinha mais amigo, não tinha mais festa, não tinha como convidar ninguém para nada. E aqueles que eram amigos, que andavam juntos, que gastavam juntos, agora ele já não encontra mais. E quando ele vai procurar esses amigos, até esses amigos já estão passando fome, porque é a fome na cidade inteira. Naquele lugar todos estão passando fome, não tem a casa do pai, e não tem mais os amigos, não tem mais o dinheiro que ele tinha, ele não tem mais nada, então ele vai procurar emprego. E o único emprego que ele encontra é cuidar de porcos e até junto com os porcos. Ele começa a desejar aquilo que os porcos comiam. Quando a gente chega numa situação de descer até o fundo do poço, a gente começa a querer, a desejar aquilo que antes para nós era imundícia. Então aquilo que era imundícia antes agora começa a ser o desejo, começa a ser aquilo que a gente almeja, mas diz que a Bíblia diz que ninguém dava nada para ele. Isso já vinha, eu creio, da parte de Deus, para que ele reconhecesse. Então diz que depois de tudo isso, de tudo que aconteceu, sem ter ninguém mais para ajudar, nem os amigos não tinham mais, então ele se lembrou do pai. Aí ele se lembrou que na casa do pai até mesmo os empregados estavam comendo bem, e ele estava passando fome. Ele que era filho, ele estava passando fome. Às vezes Deus está abençoando pessoas que estão apenas visitando a igreja. Tem gente que vem uma vez por mês, tem gente que vem uma vez por ano, traz uma bênção, abençoa a igreja, e Deus está abençoando eles também. Mas aquele que é filho está lá fora e não tem nada, perdeu tudo que tinha na casa do pai. Mas ele lembrou do pai, e ele lembrou do pai, ele lembrou que tinha um pai, e ele decidiu voltar. Ele disse: eu vou me humilhar, eu vou dizer para o meu pai aquilo que eu penso, daquilo que eu entendi que eu cometi. Ele disse: eu pequei contra o céu e eu pequei contra o meu pai. Eu vou voltar, mas eu não tenho direito de mais nada. Eu vou voltar, mas todas as bênçãos que eu tinha eu já gastei. Tudo aquilo que o pai me deu eu já joguei no lixo. Tudo aquilo que eu tinha eu botei fora. Tudo aquilo que Deus me deu eu não tenho mais e não tenho direito mais de ter. Então ele vai para a casa do pai, ele volta e diz: eu vou voltar, mas eu quero somente ser como um dos seus empregados. Eu não vou querer mais ser abençoado, eu não vou querer mais nada do que Deus prometeu. Só que Deus está dizendo que prometeu, e que prometeu não pouco, mas muito. E ele volta para a casa do pai, se humilhando, porque ele entendeu a situação que ele estava. Ele entendeu que não tinha, que longe do pai ele não era ninguém. Ele entendeu que longe do pai ele não era nada. Ele entendeu que tinha que se humilhar. E quando ele volta, ele chega no portão, porque imagina uma fazenda, geralmente uma fazenda tem uma casa aqui e o portão fica a um lugar onde se possa enxergar da casa. Então diz que o pai estava cuidando, e quando ele chegou no portão, o pai corre na direção dele. Então, quando ele chega diante do pai, o pai entendeu, ele olhou para ele e entendeu que ele estava se humilhando, porque quando o pai olha para ti, quando o Senhor olha para ti, ele sabe o que está dentro do teu coração. Ele sabe o que tu estava pensando quando entrou pelaquela porta. Ele sabe se tu veio para te humilhar, se tu veio para pedir, para voltar para a presença dele. Então o filho não acreditava mais que ele podia ser filho, mas ele disse: me trata somente como um empregado. Ele estava dizendo: eu não mereço mais ser abençoado. Eu não mereço, porque eu sei que eu fiz. Eu sei que eu saí da tua casa e que eu era abençoado. E eu peguei todas as bênçãos que tu me deu e eu destruí. Eu joguei fora tudo aquilo que tu me deu, colocou na minha mão, eu perdi. Então eu não mereço mais ser teu filho, eu não mereço mais ser abençoado, eu não mereço mais aquelas promessas, eu não tenho mais herança na casa do pai. E o pai, entendendo que ele se humilhou, ele disse: não. Santo Deus, De longe o pai avistou e correu. Ele disse: só quero ser um empregado, eu não quero mais ser abençoado. Somente me aceita na tua casa. Mas Deus não te trouxe aqui somente para te fazer um empregado. Ele te trouxe aqui porque Ele quer que tu seja filho e quer te abençoar. Então esse pai, ainda que ele tivesse dado tudo que aquele homem merecia, tudo que ele tinha,
A parte dele ele já tinha gastado, então ele não tinha direito a mais nada. Mas o Pai tem mais. O Pai não tem só aquilo, só aquela bênção. O Pai tem bênção sempre. Na casa do Pai sempre tem bênção. Por isso que nós temos que voltar sempre na casa do Pai. Porque se vir uma vez e abandonar, se vir só uma vez e não voltar mais, a bênção que você levou vai terminar. Mas aqui nessa casa a bênção não termina. É por isso que a gente volta todo dia aqui para receber do Pai. Porque senão nós vamos acabar passando fome. E o Pai diz: traga o melhor, a melhor roupa. Ele não diz traz uma roupa, ele diz traz a melhor roupa. Traga um anel, traga sandálias e o bezerro cevado. E vamos fazer uma festa. O Pai disse: eu vou te dar aquilo que tu me pediu, mas também vou te dar aquilo que tu não me pediu. Tu me pediu para ser somente um empregado de volta, mas eu posso te abençoar, eu posso te dar tudo de volta, porque eu tenho nas minhas mãos, e posso te entregar de novo tudo aquilo que tu tinha quando tu saiu da minha casa. Eu só quero que tu te humilhe, que tu me receba de volta como Pai, que tu entenda que eu tenho tudo de volta nas minhas mãos, e eu quero te dar de volta, muito mais do que aquilo que tu me pediu. Hoje tu chegou aqui pedindo somente uma coisinha, mas Deus não tem só uma coisa para te dar, Deus não tem só uma bênção, só uma coisa pequena. Ele tem coisas muito maiores que Ele quer te entregar nas tuas mãos. Ele só quer que tu te humilhe, reconheça que Ele é o Pai, reconheça que é na casa do Pai que está a bênção. Deus poderoso. Essa é a palavra que Deus me deu para entregar para a igreja hoje. Aquilo que tu não me pediu, eu também tenho te dado. Deus tem tudo aquilo para te dar de novo. Ele tem muito maior. O filho achou que não tinha mais nada, que não tinha direito a mais nada. Mas o Pai estava olhando e o pensamento do Pai é diferente do pensamento de nós. Quando nós voltamos para a casa de Deus, nós achamos que não temos direito a mais nada. Não queremos mais nada, queremos somente sentar no banco e dizer: Deus, se tu me manter aqui já está bom, eu não quero mais nada, não precisa nem me abençoar em nada. Só me deixa aqui, só não me mata, só deixa que eu seja como um dos teus empregados. Eu só quero viver na tua presença. Mas Deus está dizendo que tu vai viver na minha presença. Mas não só vai viver na minha presença, como eu vou te devolver tudo o que tu perdeu. Somente eu quero que tu te humilhe na minha presença, porque eu tenho o que tu perdeu e tenho muito mais para te entregar. Essa é a palavra de Deus. Jesus. Glória a Deus por essa palavra. Te coloca de pé nessa noite. Sai do teu lugar, adorando a Deus. Vem para frente, enquanto a irmã Priscila vai passar aqui. Vai estar adorando ao Senhor nessa noite.